atual que não tem capacidade de juntar o partido? Hoje é o governador do estado, é a figura, volto a dizer, mais proeminente, mais importante eleitoralmente do partido. O senhor já conversou com o Serra, com o Fernando Henrique? Já, tanto com o José Serra quanto com o presidente Fernando Henrique. São dois democratas, que entendem perfeitamente. Primeiro, valorizam a importância das prévias. Entendem a importância das prévias. Interessante a sua decisão de se lançar candidato? Não coloco nenhuma objeção. Aliás, neste momento nós temos 3 candidatos, podemos ter 6, podemos ter 10, podemos ter 12. A prévia é feita para aqueles que querem disputar, dentro das regras, evidentemente. Então, há 3 bons candidatos disputando 2 prévias. Mas seguramente os 3 têm um entendimento de que aquele que não for o vencedor deverá apoiar aquele que for o vencedor. Não há razão de se imaginar que aquele que, não sendo vencedor, deva se sentir excluído, deva se sentir derrotado. Eu entendo que aquele que não for o vencedor, ele é um aliado, e não um derrotado. E os diretórios, como tem na política? Os diretórios, o Paulo dá em 2, não? O senhor sabe que como o senhor é novo, lançando candidato, como é que o senhor tem sido acolhido? Muito bem, muito bem. O seu Nilton conhece bem os diretores. Mas muito bem, até porque os diretórios são compostos por filiados do PSDB. Alguns são militantes, não só filiados, mas militantes, ou seja, são frequentes nas reuniões dos diretórios e até dos zonais e também do diretório municipal. E o que eles querem é democracia. O que eles não querem, é a imposição. O que eles não querem é que se elimine o direito deles votarem. O que eles não querem é que se suprima o direito de debater. Eu acabei me metendo nisso, porque aqui, como pode ver, todo mundo, eles vieram ver o Bruno Covas, sabe? E não viu, o Serra saiu e levou todas as prévias foram para o brejo, tá certo, Marinho? Posso fazer uma defesa? Mais serviço dessa vez? Mas posso fazer uma defesa? As prévias ocorreram. As prévias ocorreram. Foram 6.200 e poucos filiados que votaram. Sim, 6.250 para usar um número redondo. Votaram. E houve uma votação, e nessa votação o Serra ganhou, e não foi por larga diferença, se não me engano foi 51,5% aproximadamente em relação aos outros 2 que disputaram, o Ricardo Trípoli e o Zé Nico. A reclamação poderia ter havido se não tivesse ocorrido a prévia, mas a prévia houve, portanto o processo se manteve. 2 candidatos desistiram em prol do Serra, mas outros 2 se mantiveram até o final. E a prévia ocorreu. Eu queria fazer uma pergunta. Nós fizemos uma conta de chegar, eu e ela. Tem algumas perguntas que são tão óbvias. Por exemplo, o caso do Uber, que está aí, que todo mundo... Perdão. Eu acho um absurdo que os taxistas continuem nessa posição. Imagina nós no jornal que estamos tomando uma ferrada da internet, não é nós. Estadão está um manhaca desgraçado. Imagina que nós falamos, olha, não pode escrever a não ser... É impossível segurar essa evolução. E tem uma indústria também, mecânica também. Hoje o comando numérico acabou com o ferramenteiro. Então como é que o senhor vê essa pugna entre taxistas, corporativos e esse aplicativo? Vou deixar muito Você claro. quer completar a pergunta? Sim, não, está ótimo. Deixar muito clara a minha posição. Primeiro, a posição contra a violência. Nada justifica a violência. Rigorosamente nada justifica a violência. Ataques, ameaças são condenáveis em qualquer circunstância, mesmo junto àqueles que... Essa atitude dos taxistas de agredir, não se justifica. Mesmo quando Com você passageiro tem... dentro, né? Mesmo com você, se você tiver toda a razão, você perde a razão no momento em que você ameaça ou agride. Então, como esse é um você vai ponto. conduzir isso? Segundo, deixar claro, sou a favor da regulamentação
dos serviços Uber, com pagamento de impostos e com regulamentação. Tem em cima do muro comigo posições claras, como também entendo que os taxistas tenham os seus direitos preservados e, sobretudo, os bons taxistas devam ser respeitados, devam ser estimulados no exercício da sua profissão. Os taxistas são importantes para a capital de São Paulo. Os operadores... Resposta típica do PSDB, não falou. Não, eu falei só a favor do Uber. Regulamentar. Eu só sou contra o Uber sem regulamentação. Isso não. Tem um que paga imposto, outro que não paga. Não pode. Os pagando impostos, não vejo nenhum problema na convivência pacífica e harmoniosa. Uber é um serviço mais caro que o serviço de táxi, porque presta um serviço mais luxuoso, vamos chamar assim. E a opção é do usuário. Ele faz a opção. Quer um serviço mais luxuoso, paga mais por isso. Ó, quero alugar um carro. Vamos começar a quebrar as locadoras de automóveis agora? Ou vão destruir os automóveis locados? Que alguém locou um automóvel ao invés de alugar, ou ao invés de chamar um táxi, utilizar um táxi? Não. São serviços distintos, mediante pagamentos distintos, com valores distintos. Assim como o táxi preto, que é uma nova regulamentação que a Prefeitura está fazendo agora, também é bem-vinda. Regulamentado, pagando os impostos, é bem-vindo. Há campo e atmosfera para tudo. Haverá, sabe, uma sensível redução do uso de automóveis por pessoas que têm Uma automóveis. coisa não vai anular a outra. Não, ao contrário, vão se complementar. Lembro, inclusive, aos seus leitores, quando começaram os aplicativos de táxi, uma parcela considerável dos motoristas, inclusive dos sindicatos, era contra. Se você olhar e pesquisar na internet, vai ver que a posição deles era contra. Imagina, isso aí vai destruir, imagina, tem o ponto, só telefonar para o ponto. Que história é essa de aplicativo? Hoje os aplicativos representam mais de 30% do faturamento dos taxistas. Claro. E os aplicativos são pagos. Não é um Só para completar isso. E os aplicativos são pagos. Ou seja, o taxista paga pelo uso do aplicativo. E paga feliz, porque aumentou o volume de frequentadores, de usuários do táxi, e com total segurança. Porque na utilização do aplicativo não tem beijo, não tem a hipótese dele não receber pela corrida. O Lourdes, que é uma das experiências mais positivas, ele só tem